Olá, pessoal, boa noite. Que o eterno Deus dê a shalom a todos vocês. Aqui é seu amigo, professor Kleber Guedes. É uma alegria, uma honra, mais uma vez, poder estar aqui para mediar um grande debate que acontecerá a partir de agora. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a teologia unicista e a teologia trinitariana. Hoje aqui nós temos um trinitariano, o pastor Marcos Quitanila, e nós temos um unicista, evangelista, Michael Knight. Ambos estão aqui para falar um pouquinho a respeito de quem é Deus. Amém? Eu já quero pedir a vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o botão de notificação, convide outras pessoas para estarem assistindo aí, ó, compartilhe essa live, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui hoje nesse debate. Pastor Marcos Quitanila, o senhor pode se apresentar para o pessoal. Ainda não é hora de você apresentar a sua tese, só se apresente para o pessoal conhecer um pouco mais sobre sua pessoa. Graças e paz, que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Marcos Quitanila, pastor da Assembleia de Deus, professor de teologia. Eu já ensino teologia há mais de 15 anos. Não sei tudo, estou aprendendo. E humildemente hoje eu quero aí compartilhar com meu irmão aí aquilo que eu tenho aprendido. Eu espero que tudo que será feito aqui seja para o crescimento e maturidade espiritual dos irmãos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Evangelista Michael Knight, por gentileza, se apresente aí para o pessoal mais uma vez, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre a sua pessoa. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meu nome é Michael Knight, eu sou evangelista, sou aqui do Goiás, da cidade de Goianésia. Nós cremos na doutrina da unicidade de Deus e estaremos aqui hoje, nessa maravilhosa oportunidade, discorrendo sobre esse assunto, junto com os amados irmãos, e espero que seja edificante para todos, que nós possamos tirar as nossas dúvidas e que possamos ficar mais esclarecidos, acerca deste nosso Deus que nos ama tanto e nos salvou. Agradeço a oportunidade. Muito bem. Então, pastor Marcos Quitanila, apresente a sua tese, né? Quem é Deus para você? E aí o que o senhor vai estar defendendo nessa noite? Bom, eu defendo à luz das escrituras, não à luz da filosofia ou da tradição, que existem na Bíblia 3 pessoas que compartilham de atributos divinos. São pessoas distintas, mas que só foram feitas da mesma substância. Então, eu acredito que existe um só Deus em substância que se manifesta em 3 pessoas distintas e divinas. O Pai é divino, o Filho é divino e o Espírito Santo é divino. Essas 3 pessoas, elas são eternas, onisciente, onipotente e têm o mesmo propósito, é um propósito em comum. Não existe divergência nenhuma entre elas e elas colaboram entre si para o projeto que eles têm, que é a salvação da humanidade. Isso que nós conhecemos como a triunidade de Deus. Amém? Está sem áudio, professor Kleber. É sua vez agora, evangelista Michael Knight. Quem é Deus para você e o que o senhor vai defender nessa noite? Maravilha. A nossa definição de Deus é o que está na Escritura Sagrada, João 4, 24. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram, que o façam em Espírito e em verdade. E este Deus que é Espírito, para nos salvar, para redimir o homem, para redimir a humanidade, ele se manifestou em carne, para cumprir a exigência da sua lei. Porque na lei diz que
sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Então, conforme o próprio Deus, ele disse na sua palavra lá em Isaías, que ele é o Salvador, que ele é o Redentor, ele teve que, para derramar o sangue e cumprir a exigência da lei, ele teve que se encarnar. Então, Jesus Cristo, o homem, é essa encarnação, essa natureza humana do próprio Deus, que é Espírito. Então, nós vamos discorrer esse assunto. Este Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16, Paulo diz, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Amém? Então essa é a nossa definição. Deus é espírito e se encarnou, se manifestou em carne. Jesus diz, eu e o Pai somos um só corpo e um só espírito. Pastor Marcos Quintanilla, você tem a oportunidade de fazer sua primeira pergunta para o irmão Michael Knight, para o evangelista Michael Knight. Professor Kleber, tira o seu som aí, porque o menininho seu tá chorando, aí ficou na hora que nós for falar, você tira o seu som, professor Kleber. Eu queria que o irmão me explicasse o texto de João, Mateus 28, versículo 19, onde, na visão trinitariana, Deus, ele, na pessoa de Jesus, após ele assumir a sua autoridade, que ele havia se esvaziado, ele manda que os discípulos vão por todo mundo, batizando em nome de 3 pessoas. E aí eu queria que o irmão, na sua perspectiva, me explicasse como que funciona esse texto dentro da sua visão. O senhor tem 5 minutos, irmão. Pode começar. Maravilha. Nós não cremos que Jesus ele mandou a gente citar os títulos Pai, Filho, Espírito Santo. O texto de Mateus 28, 19, ele é uma ordem. Jesus está dando uma ordem para os seus discípulos, e nessa ordem, ele exige um nome, né? Ele exige um nome. Aí, portanto, fazer discípulos batizando em nome. Então, nós temos Pai, que é um título de quem gera, Filho é um título de quem é nascido, e Espírito Santo não é um nome, mas nós necessitamos de um nome, porque lá em Atos, capítulo 4, o versículo 12, lá está escrito, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então não existe outro nome. Agora, olha o que é interessante, que muitas pessoas desconhecem, que Lucas, capítulo 24, e o versículo 47, ele é um texto correlato de Mateus 28, 19. Ou seja, essa mesma passagem de Mateus 28 e 19, ela é o mesmo evento que está registrado em Lucas 24, 47. E como é que está escrito lá em Lucas 24, 47? Lá diz assim, que em seu nome se pregasse o arrependimento para remissão dos pecados em todas as gentes, começando por Jerusalém. Então, agora nós temos uma luz para entender essa ordem de Jesus. Mateus 28, 19, segundo o texto correlato de Lucas 24, 47, está pedindo o nome, que em seu nome, porque só existe um nome, entendeu? Agora, para corroborar e para confirmar o que eu estou falando, nós temos que olhar para a ordem, porque uma ordem sem cumprimento fica sem o entendimento, né? Então, os discípulos cumpriram a ordem de Jesus. E para confirmar o que eu estou falando, os discípulos, eles não, ao cumprir a ordem de Mateus 28, 19, eles não invocaram os títulos, mas eles invocaram o nome. Olha para você ver, lá está escrito em Atos 2, 38. Eles começaram, assim como está lá em Lucas 24, 47, anunciando em Jerusalém na pregação de Pedro, Atos capítulo 2. E lá a multidão, ele sente desejo de conversão, a Bíblia diz que eles compungiram em seu coração, e perguntou para Pedro e para os demais apóstolos, varões, irmãos, o que faremos? Aí a resposta de Pedro e dos demais apóstolos, cheios do Espírito Santo, foi, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá vendo que na pregação de Pedro e na resposta que ele deu para as primeiras conversões, que é o início da igreja, é no nome do Senhor Jesus Cristo. E para confirmar e corroborar o que eu estou falando, você pode olhar também Atos 22:16, que lá diz bem assim, uma palavra que veio para o apóstolo Paulo. E agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Tá vendo? Então, o apóstolo Paulo, a palavra que veio para ele não foi para invocar títulos, mas invocar o nome. Por quê? Porque somente no nome de Jesus há salvação, conforme está escrito lá em 1 João. Filhinhos, jovens, eu vos escrevo. Por quê? Porque pelo seu nome, João fala, filhinhos, eu vos escrevo, porque pelo seu nome os teus pecados são perdoados. Você vai ver também todo o registro, você vai ver Cornélio, que é os primeiros gentios com toda a sua família, sendo batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10:48. Você vai ver os discípulos de João Batista, em Atos 19:5, lá está escrito, então, eles ouvindo sobre Jesus, eles foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o relato de batismo na Escritura, eu não tenho tempo aqui para citar todos os textos, mas eu estou citando a referência, Atos 19:5, batizado em nome de Jesus. Os discípulos de Samaria, os samaritanos, foram batizados, lá enviou Pedro e João, o qual, ouvindo que eles não tinham recebido o Espírito Santo, foram orar para eles receberem o Espírito Santo, porque eles só eram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que a gente for fazer por palavra ou por obras, tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo, porque debaixo do céu nem outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Colossenses 3:17, Paulo escreve isso. Paulo diz bem assim, ó, tudo que fizeres por palavra ou por obras, fazei em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque o nome invoca a presença do ser que ele representa. Jesus falou, ó, todos que estão reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. O batismo, ele é o quê? Ele é morte e novo nascimento. Por meio do batismo, nós recebemos a adoção de filho, nós fazemos parte da família, porque o nome, a invocação do nome é o nosso registro. Então, toda a igreja primitiva, obedecendo a ordem de Mateus 28:19 e Lucas 24:47, batizou em nome de Jesus. Amém? O áudio, professor Kleber Guedes. Pastor Marcos Quintanilla, 5 minutos para fazer sua refutação. Veja só, segundo a explicação do nosso irmão, se a gente for seguir a lógica que ele apresenta, a Bíblia está em contradição. Porque, veja só, olha, eu vou ler o texto de Mateus 28, a partir do versículo 19. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos para que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente for seguir a lógica que é apresentada aí, então a Bíblia está em contradição, porque essa ordem não é para ser observada. Então Jesus dá uma ordem e os discípulos, de forma desobediente, refutam aquilo que Jesus fala e desconsideram o que o texto diz. Então a lógica que foi apresentada põe em xeque a Bíblia, porque coloca a Bíblia contra a Bíblia. Então, qual é o texto que é verdadeiro? É o texto que ele apresentou ou o texto de Mateus? Então, você vê que ele não explicou o texto de Mateus, ele refutou o texto. Ele não refutou o que eu falo, porque o texto está de forma bem clara que Jesus deu uma ordem. E para poder refutar, ele refuta o texto bíblico. Então, o texto está em contradição. Ele apresenta na sua argumentação uma contradição bíblica. E aí põe em xeque a inspiração divina. Porque se Deus é o autor da Bíblia, a Bíblia não pode ter erro, ela não pode ter contradição. Então Jesus dá uma ordem, ninguém obedece, e agora é para fazer outro jeito. Então, para que ele deu essa ordem? Então fica uma contradição.
Na minha explicação, na lógica que apresento, não há contradição. Você pode tanto batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como pode batizar em nome de Jesus. Porque essas três pessoas, elas comungam do mesmo propósito. E Jesus aqui, quando ele fala dessas três pessoas, fica claro que são três pessoas, porque nós temos outros textos. Eu não estou querendo fazer doutrina de texto isolado. Na minha perspectiva, não existe contradição na Bíblia. Se você, por exemplo, abrir o texto que fala a respeito do batismo de Jesus, Mateus 3, versos 16 a 17, você vai ver que as três pessoas ali estão de forma implícita. Eu estou lendo Mateus 3, 16 e 17. Diz assim: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, uma pessoa saindo da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer em uma forma de pomba e pousar sobre ele. Você tem duas pessoas, uma em forma de pomba e Jesus que havia saído da água. E na terceira frase diz assim: e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me tem dado grande alegria. Então, o texto do batismo de Jesus deixa de forma clara a atuação de três pessoas. Jesus saindo da água, o Espírito Santo, que vem em forma corpórea, ele não é uma pomba, mas é uma manifestação, uma teofania em forma de pomba, pousa sobre os seus ombros e ouve-se uma voz que vem do céu. E essa voz, por si só, ela é identificável, porque ela diz: este é meu filho. Então você tem a voz do Pai. Bom, se nós entendermos que é uma pessoa só, a única coisa que eu poderia deduzir é que Jesus, o Pai e o Espírito Santo, se são uma pessoa só, ele sofre de algum problema mental, porque ele conversa consigo mesmo. Ele fica alegre pela coisa que ele mesmo fez. A menos que você admita que são três pessoas distintas, esse texto não teria sentido nenhum. Então, você entender que existe um só personagem que faz um teatrinho entre três pessoas, você desqualifica a Bíblia, você põe em xeque a sanidade mental de Deus. Olha só, a sanidade mental de Deus, porque Deus está falando com ele mesmo, conversando com ele mesmo. E segundo a psiquiatria, quem conversa consigo mesmo é doente mental. Mas a gente sabe que Deus não é doente mental. Amém? É isso aí, ó. Pessoal, você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe seu like. O seu like é muito importante para ajudar o nosso canal. Evangelista Michael Knight, agora é a sua vez de fazer sua primeira pergunta ao pastor Marcos Quintanilla. Amém. Pastor Marcos, lá em Deuteronômio 6,4, lá diz, é o chamar, né? Chamar. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor. Eu quero perguntar para o irmão, como afirmar que Deus é trino, que ele subsiste em três pessoas distintas, diante deste mandamento tão claro? Porque lá nós vemos a singularidade, né? Único significa um só, singularidade, que não há outro igual. Como é que o irmão pode ter esse tipo de afirmação baseado nesse versículo? Deuteronômio 6,4. Como é que o irmão encaixa essa ideia trinitária com chamar Israel? Essa é a pergunta que eu faço para o irmão. 5 minutos, pastor Marcos Quintanilla. Muito bem. Irmão, olha só, quando a gente folheia a Bíblia, a gente aprende que a revelação, a Bíblia é o livro da revelação de Deus. Deus se revela de forma progressiva. A revelação de Deus, ela não dá num momento para todo mundo. Deus vem se revelando desde o Antigo Testamento, e a maior revelação de Deus ocorre no Novo Testamento, onde o próprio Deus, ele assume a carne, ele se faz carne e mora entre nós. Todo o Antigo Testamento, você tem pseudos, revelação da pessoa de Deus. Alguns textos do Antigo Testamento falam de forma subliminar. Jesus está de forma subliminar. Lembrando que nós acreditamos que existe um só Deus em substância.
Assim como existe no mundo atual 8 bilhões de pessoas, só existe uma raça humana. Só existe uma raça humana no planeta Terra, mas existem 8 bilhões de pessoas. Só existe um Deus, não existe 3 deuses. Não é triterismo, é um Deus só. Em substância, a mesma matéria que é feito o Pai, é feito o Filho e o Espírito Santo. Isso fica de forma subliminar no Antigo Testamento, porque não havia ainda uma revelação mais, assim, mais próxima do nosso entendimento em alguns textos. Por exemplo, quando Deus fala em Gênesis 1:26, ele usa um plural de majestade. Ele diz assim: então disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem e ele será semelhante a nós. Veja, Deus fazendo o homem, usando o verbo no plural. Se ele fosse uma pessoa só, ele teria que usar no singular. Eis que eu faço o homem à minha imagem. Mas ele usa no plural. A gente sabe que é o plural de majestade. Podia ser 2, podia ser 10, podia ser uma infinidade de pessoas. Mas o fato é, o verbo está no plural. Outro texto também que mostra essa pluralidade de pessoas, o texto de Gênesis 11, verso 7, diz assim: venham, vamos descer e confundi-lo com línguas diferentes, para que não consigam mais se entender uns aos outros. Então você vê como que Deus, no Antigo Testamento, de forma subliminar, ele mostra a pluralidade de pessoas. Gênesis capítulo 18, verso 1, você vê o próprio Deus, depois Jesus vai aparecer em João 18, falando com os fariseus, dizendo que ele apareceu para Abraão e conversou com Abraão. Gênesis 18, 1, está escrito assim, do 1 ao 5. Coloca aí o tempo aí para mim poder me policiar, porque eu não estou vendo o tempo. Gênesis 18, de 1 a 5, diz assim: o Senhor apareceu novamente a Abraão, junto aos bosques de carvalhos, que pertence a Manre. Abraão estava sentado à estrada da tenda, na hora mais quente do dia, olhando para fora, e viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam, deu-os boas-vindas, curvando-se no chão. Abraão disse: meu senhor, assim desejo que pare aqui um pouco, descanse à sombra dessa árvore, enquanto mando fazer um guisado. E mais uma vez, no texto, se você pegar o texto, você vai ver que é Jeová que aparece para Abraão, capítulo 18 de Gênesis. Depois o próprio Jesus vai dizer, fazendo uma inferência a esse texto, que quem apareceu ali foi ele. Abraão me viu e se alegrou. Abraão teve com Jesus. Isso é tão evidente que isso irritou os fariseus. Porque os fariseus falaram para Jesus: você não tem nem 50 anos, está lá em João 8. E disse que teve com o nosso pai Abraão, e quiseram apedrejar, quiseram matar ele. Porque ele disse que ele esteve com Abraão. E quando o texto do Antigo Testamento diz que quem apareceu ali foi Jeová. Então você vê que essas 3 pessoas, em diversos textos da Bíblia, se apresentam com atributos divinos, se comunicam com as pessoas e são reconhecidas como Deus. Então a visão é que existe um só Deus em substância e que se apresenta em 3 pessoas distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eu espero, ao longo desse pouco tempo que nós temos aqui, apresentar mais provas bíblicas que vão fazer com que a gente entenda que existe na Bíblia 3 pessoas divinas e que não são 3 deuses, mas um só Deus em substância. E fazendo isso, eu espero colaborar com os irmãos para o nosso crescimento espiritual. Amém? Que Deus abençoe a todos. Maravilha! Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like aí. Agora é a hora da refutação dele aí, o grande Michael Knight. 5 minutos para você, Michael. Glória a Deus, maravilha. O irmão ele não me deu a resposta satisfatória, porque lá em Deuteronômio 6:4 é muito claro, né? Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, e o único é qualidade de um só, é singularidade que não há outro. O façamos, que o irmão citou lá de Gênesis 26, ele bem falou aí, é um plural de majestade, aonde o Senhor, depois de ter criado todas as coisas, ele vai fazer a coroa da sua criação, então ele chama a sua corte celestial. Esse façamos
Não é pessoas de uma divindade, não é trindade. Ali é Deus chamando a sua corte celestial para contemplar, para participar ali de maneira visível e não ativa, de maneira visível da criação que ele mesmo é que vai criar, conforme está lá em Isaías 45, onde ele diz: eu fiz o homem, eu criei, as minhas mãos o criaram, o fizeram. E ali é singular. A prova disso é o versículo 27. Se você ler o 27, volta para o singular. Deus chama os anjos, ele disse assim: façamos o homem para que eles contemplem Deus na criação, é um plural de majestade, onde ele inclui a sua corte na sua obra. E aí no versículo 27 ele diz bem assim, ó, e criou Deus o homem a sua imagem e a sua semelhança, não é criado, você está entendendo? A questão também, o irmão também errou feio na questão de Abraão. Ali, quando vai os três no Carvalhal de Manre, se você observar a macrovisão bíblica, né, você vai ver que dois eram anjos. Um era uma teofania do próprio Deus. Eu concordo com o irmão que quando Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou, ele é esse Deus que visitou Abraão. Inclusive, quando os dois anjos foram para Ló, o Senhor ficou falando com Abraão. O Senhor não foi até Ló. Então, ali nós temos um Deus que desceu para Abraão nos Carvalhais de Manre na companhia de dois anjos, né? Então, assim, a interpretação do irmão está errada. Agora, olha para você ver. Deuteronômio 6,4, chamar Israel, o que precisa ser observado é a raiz da onde é que ele saiu. Porque Deuteronômio é um livro onde Moisés está repetindo a lei para o seu povo. É uma repetição da lei. Da onde surgiu Deuteronômio 6,4, que é o primeiro e maior mandamento da Escritura? Ele surgiu de Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Lá está escrito bem assim, ó, então falou Deus todas estas palavras dizendo, olha o que Deus diz, a linguagem que ele usa. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Está vendo a linguagem do Senhor? Eu sou, singular. Não é nós somos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aí é o primeiro mandamento registrado, né, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1. Aí, na repetição desse mandamento, aí está escrito lá, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Agora, tem muitos trinitarianos que eles gostam de falar, não, mas esse único aí, a palavra errade, é a unidade composta. E eles falam que é assim, porque lá em Gênesis, o capítulo 2, versículo 24, está escrito, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí eles dizem lá que serão dois, uma só carne. Esse um errade, está ali a unidade composta. Só que olha o erro deles aí, ó, o pastor e professor Kleber Guedes. O que une o homem não é a palavra errade. O que une o homem, que faz que ele seja uma só carne, é a união, o relacionamento. Ali, no caso, o relacionamento íntimo. Lá em 1 Coríntios 6,16, lá está escrito bem assim, ó. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Então, o errade não é uma unidade composta. O que faz dois ser uma carne só é o relacionamento íntimo. Então, isso não se encaixa com a questão de Jesus e o Pai, né? Eu e o Pai somos um, e eles querer falar que isso aí a palavra errade de Deuteronômio 6,4, ele vai significar unidade composta. O que une o casal não é a palavra errade. O que une é o relacionamento íntimo, né? Se uma pessoa se relacionar com outra pessoa, eles serão uma só carne. É essa relação que se torna a pessoa uma só carne, não a palavra errade. Agora, da onde é que surgiu? Qual que é a raiz? É de Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então, veja, qual que é o primeiro mandamento? Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E lá em Marcos, capítulo 12, quando um escriba chega diante de Jesus e fala, qual que é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus ele vai repetir Deuteronômio 6,4, e o escriba fala bem assim, ó, muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, não é deles. Marcos 20, 12, 30. Então, professor? Amém. Agora vamos para o segundo bloco. Fechamos aí o primeiro bloco. Vamos começar o segundo bloco agora com o Michael Knight, né? Evangelista Michael Knight, sua segunda pergunta
para o pastor Marcos Quitanila. Não sou eu que faço a segunda, não? Você vai fazer, porque você naquele bloco, você iniciou perguntando. Agora o Michael Knight vai iniciar perguntando. Ok. Ah, tá invertendo, né? Isso. Então vamos lá, vou fazer a segunda pergunta para o irmão. Que é... Segunda pergunta. Qual que é o grau familiar do Espírito Santo na doutrina da Trindade? A Bíblia, ela mostra algum grau familiar do Espírito Santo? Se sim, qual que seria? Essa é a pergunta que eu faço. Qual é o grau familiar? Porque o pai, nós temos 3 pessoas. Uma é pai, né? Grau familiar de pai. A outra, filho. E o Espírito Santo? Qual seria o grau familiar do Espírito Santo? A Bíblia mostra um grau familiar? Se sim, qual seria? Pode responder. 5 minutos para você responder, pastor Marcos. Olha só, quando a gente fala de Deus, a gente não pode comparar Deus à nossa perspectiva, trazer Deus à visão humana. Deus não é homem, Deus não tem a mesma perspectiva, Deus não se cansa, Deus não foi criado, Deus sempre existiu, entendeu? Então, nós não podemos colocar Deus ao nosso nível, conforme o irmão está falando. Quando a gente fala de família, Deus instituiu a família. Família, na perspectiva de Deus, é pai, mãe e filho. Mas no relacionamento divino, não existe essa situação de pai, mãe e filho. Quando a gente diz que Jesus é filho, porque ele foi gerado por Deus a fim de promover aquilo que veio acontecer quando ele veio ao mundo. Eu queria mostrar para o irmão que Jesus é uma pessoa distinta do Pai. E ele estava no princípio, conforme o texto que a gente já conhece, João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No primeiro, são 3 frases nesse versículo. O primeiro versículo mostra que no princípio de tudo, o verbo já existia. Que a gente sabe que o verbo vai vir ao mundo e vai receber o nome de Jesus. Na segunda frase, ele diz que o verbo estava com. Então aí você tem 2 pessoas, não tem uma. Você tem a pessoa do verbo e tem a pessoa de Deus. Olha a didática do Evangelho de João. Você tem no primeiro, o verbo estava no princípio com Deus. O verbo estava com Deus, 2 pessoas. E a terceira frase, ela é o adjetivo. O Deus ali, a palavra Deus, na terceira frase, do primeiro versículo, é um adjetivo. Ela qualifica o verbo. Ela diz que o verbo também é Deus. O verbo era Deus. Então não existe uma pessoa só, existe 3 pessoas. Pelo menos nesse texto de João, você tem a apresentação de 2 pessoas distintas. O verbo estava com. Eu não posso dizer que eu estava comigo. Eu só posso dizer que eu estava com outra pessoa. Eu estava com Kleber, eu estava com outro, porque Kleber é um e eu sou outro. Há uma distinção entre eu e ele. Quando a gente fala de Deus, ele sempre existiu, porque a pré-existência de Deus faz parte da sua natureza. Assim, se eu digo que Jesus é Deus, porque o próprio texto está dizendo, o verbo era Deus, ele tem os mesmos atributos do Pai. E por que a gente chama de Deus Pai? Porque para que Jesus viesse ao mundo, o verbo teve que se fazer carne, ele teve que se esvaziar. E ao se esvaziar, ele se tornou inferior. Por isso que ele diz que o Pai é maior do que eu, porque ele veio ao mundo, se esvaziou dos seus atributos divinos, assumiu a forma de um ser, de um homem, e viveu como homem. Então não existe relação familiar na Trindade. Trindade não é uma família. Família foi gerada a partir de Adão. Deus instituiu a família a partir de Adão. Mas não pense que na divindade existe família. Isso é um conceito rasteiro de Deus. É querer ver Deus com a ótica humana. Deus não é homem. Deus não está preso à nossa cultura, à nossa maneira de ser. Deus não se cansa, Deus não dorme. Deus não se relaciona sexualmente. Então Deus não é família. Quando você fala que ele é o Pai, porque Jesus foi gerado no ventre de Maria para nascer como homem. Quem gerou Jesus no ventre de Maria? O Pai. O Pai fez com que Jesus viesse ao mundo, através do ventre de Maria. E aí ele se tornou filho. Jesus é filho de Deus,
mas o verbo não é. Há uma distinção para a gente entender. Antes de Jesus era o verbo. Você pega o texto de João, ele explica isso. E outra coisa, o verbo ele é criador tanto quanto o Pai. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você tem dois momentos na vida do verbo. Uma no princípio com Deus, e outra a partir do nascimento em Maria. Que quando ele nasce em Maria, o verbo eterno vem a se chamar Jesus de Nazaré. Jesus nasce no ventre de Maria. Mas antes de nascer no ventre de Maria, ele era o verbo eterno. Ele era o Jeová que apareceu lá em Gênesis 18. Que Abraão identifica ele como Jeová. Entendeu? Então, vários textos vão mostrar que essas três pessoas, pelo menos aqui no texto de João, fica claro que o verbo é tanto Deus, porque ele participa da criação, o texto que fala da criação, ele estava lá, assim como o Pai e como o Espírito Santo. Evangelista Michael Knight, agora é sua vez, 5 minutos aí para fazer sua réplica. Amém. O irmão, na resposta dele, ele teve, eu acho que ele se contradizeu aí, porque ele falou aí, eu peguei um pedacinho dessa fala sua, que você falou assim, quem que gerou o Pai no ventre da Virgem? Quem que gerou Jesus no ventre da Virgem? Aí você mesmo falou, o Pai. É isso mesmo, isso aí é a pregação da unicidade, porque quem gera que é o Pai. Mas olha quem que a Bíblia diz que gerou. Olha a confusão da Trindade. Se Deus for 3 pessoas distintas, você deu 2 pais para Jesus. Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, que ela achou-se ter concebido, versículo Mateus 1, 18, ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. E no versículo 20 diz bem assim, ó, a parte B, não temas, José, se bem Maria portou mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, é isso mesmo, o Espírito Santo, a Bíblia dá um grau familiar para ele. Qual que é o grau familiar do Espírito Santo? É o Pai. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Sempre a questão é Pai e Filho. O Pai é o Espírito, o Filho é a encarnação deste Espírito. Deus, que é Espírito e Pai, né? Há um só Deus, o Pai, e que é Espírito, ele gerou o ser humano. O Filho se trata do corpo terreno deste próprio Deus. Então, na doutrina da Trindade, como é que seria? A terceira pessoa gera a segunda pessoa, mas o Pai é a primeira pessoa. Tá vendo a confusão? E o irmão aí falou certo, apesar de entender errado, né? Você falou, quem que gerou o filho no ventre da Virgem? Você falou que foi o Pai. Mas na sua fé, na sua crença, o Espírito Santo não é o Pai? Como é que você... Então você viu que você deu uma embaraçada aí, né? Eu acho que você já está começando a entender a unicidade, isso é bom. Entendeu? Agora olha para você ver aqui, ó, a explicação sua de João. O João, você citou ele, está fora dessa questão, mas eu quero responder aqui. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Os trinitarianos colocam o verbo como uma pessoa distinta. Verbo é palavra, é o próprio Espírito da boca de Deus. Lá em Salmo 33, versículo 6, está escrito, porque pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército pelo Espírito da sua boca. João, capítulo 1, para você entender, você tem que ir para Gênesis, capítulo 1. Você vê este Deus que é Espírito, com a sua palavra, criando todas as coisas, dando forma a tudo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. O próprio Deus está ali, criando, dando forma a tudo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Por isso que lá em João, capítulo 1, versículo 3, diz que tudo foi feito por intermédio dele, por intermédio da sua palavra. Porque lá em Salmos 33, versículo 9, está escrito, porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. Lá em João, capítulo 1, versículo 10, também está escrito, ele estava no mundo, falando de Jesus, o verbo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, tá vendo? Então, a questão do verbo de João ali é a palavra de Deus. Você falou assim, mas estava com Deus. Sim, estava com Deus aonde? Na mente de Deus, porque a palavra é o próprio Espírito. 2 Coríntios 3,17 diz que o Senhor é o Espírito. E como a Bíblia diz assim, ó, assim como o Espírito do homem, né, ele sonda, né, o interior do homem, e sabe as coisas do homem, assim o Espírito de Deus que sonda o interior, ou seja, o Espírito de Deus, o verbo, ele sonda a mente de Deus, então aquilo que Deus pensa, ele pega e ele traz para fora, e quando aquilo é verbalizado, aquilo dá forma a tudo. Então Deus, ele é um só, e o Espírito de Deus se fez carne, e o Espírito de Deus é a emanação, a extensão desse próprio Deus. É isso que a Bíblia diz, nós não podemos fazer confusão. Não existe, Jesus não é uma segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade. Você já viu Apocalipse 1:8? Né? Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era, o que há de vir, diz o Senhor, o Todo-Poderoso.
Você já viu o Apocalipse, capítulo 21, versículo 7? O que está escrito? Jesus falando, aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E aquela blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é perdoada, se você for ler todo o contexto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a blasfêmia contra o Pai. Por quê? Porque lá em João 14:10, Jesus fala bem assim, ó, as palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, ou seja, o Espírito, né, que gerou ele no ventre da Virgem, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, quando os fariseus, eles atribuem a Jesus, eles falam assim, ó, esse aí expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Quando eles falam para Jesus, lá em Mateus capítulo 12, que Jesus está expulsando, está curando por espírito de demônio, Jesus repreende eles e fala bem assim, ó, o meu Pai me honra e vós me desonrais. Se Satanás expulsa Satanás, o reino dele está dividido. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, vos concernente que vos é chegado então o reino de Deus. Aí ele fala, toda blasfêmia será perdoada aos homens. Quem pecar contra o Filho será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem aqui, nem no século futuro. Quem é o Espírito Santo? É o Pai. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a blasfêmia contra o Pai, a divindade de Jesus. Se você pecou contra ele, ele perdoou lá na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Mas o pecado contra a sua divindade, que é o Pai e o Espírito, essa não será perdoada. Amém? Pronto, Michael Knight. Agora é a vez do grande mestre Marcos Quintanilla. Pastor Marcos Quintanilla, você tem aí o tempo agora de você fazer sua segunda pergunta. O mestre evangelista Michael Knight. Quanto tempo? Quanto tempo? Não, é o tempo de pergunta. Não vou cronogramar o tempo de pergunta, não, mas seja breve. Só tá pergunta, bom, não é tréplica, não. Tá. Olha só, nós estamos assistindo aí um festival de texto fora de contexto e uma confusão tremenda. Mas vamos lá. O que a gente entende? O que eu defendo? Logo no início eu falei. Deus é uma substância qual três pessoas foram feitas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O meu oponente, que defende a outra ideia, ele acredita que Deus ele tem problemas mentais. Pastor Marcos, pergunta, né? Tréplica não, só para fazer então, pergunta. O que eu queria perguntar a ele, vamos lá, o que eu queria perguntar. O texto de Hebreus, no capítulo 1, é Deus falando a respeito do Filho. Eu queria que ele me explicasse esse texto aqui. Hebreus, capítulo 1, está escrito assim, pois a qual dos anjos disse, jamais... Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. E ainda quanto aos anjos, diz: aquele que seus anjos faz vento e seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, versículo 8, acerca do filho, Deus diz o seguinte: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e certo de equidade e certo do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, e como a nenhum dos seus companheiros ainda. Veja, o texto aqui, ele está dizendo que Deus, Pai, chama o Filho de Deus. Leia o texto, versículo 8. Qual é a pergunta? Você lê o texto anterior. Eu queria que ele me explicasse esse texto aí. Se Deus é um só, como que Deus vai falar com ele mesmo? Me explica esse texto aí. Michael Knight, você tem 5 minutos para responder. Maravilha. Pois é, na doutrina da Trindade, o irmão não tem explicação para isso, né? A pergunta que você faz, na sua doutrina, ela fica totalmente errada. Por quê? Porque você colocou 2 deuses na Escritura. Não existe 2 deuses. Agora, o Filho, quem é o Filho? O Filho, ele é o quê? Ele é a manifestação visível deste Deus invisível. O Verbo de Deus, o Espírito de Deus é o próprio Deus. Então, se o próprio Deus se encarnou, né? E a sua palavra que se fez carne, então essa palavra que se fez carne, ela não vai deixar de ser o próprio Deus, porém, manifestada em carne. Você está entendendo? Então, olha para você ver. Aqui ele está citando os Salmos, né? Hoje te gerei, outra vez eu serei por pai, ele me será por filho. Isso aqui já está registrado na Escritura. Agora eu vou te perguntar aqui, você sabe aonde é que Jesus foi gerado? Nós sabemos. Mateus, capítulo 1, diz que ele foi gerado no ventre da Virgem. Mas aqui no texto, e a ideia que se tem no Salmo é que parece que
já foi gerado uma vez e vai ser gerado outra vez. E eu conversando já com muitos teólogos trinitarianos, ou vendo explicações aí na internet, aí, ninguém explica da maneira correta. Mas eu vou explicar. Ele foi gerado a primeira vez, sabe aonde? Na mente de Deus. Não só gerado, mas também até morto e crucificado. A Bíblia diz que o Cordeiro, né, que já foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, toda essa história que nós contemplamos aqui no Evangelho, ela já tinha sido arquitetada na mente de Deus. Então agora, ao se dar o cumprimento aqui, fala o quê? Fala da ideia que estava em Deus, que aconteceu primeiramente na mente de Deus, o Filho, que é o projeto de Deus para reconciliar o homem, aconteceu na mente, que é o seu plano. Entenda, a primeira vez que isso aconteceu, que Jesus foi gerado, que tudo foi escrito e profetizado, né, já tem as profecias do Messias. Ó, Jesus, quando chegou em carne, o caminho que ele fez era para que se cumprisse tudo aquilo que foi escrito. Cada passo da sua vida já tinha acontecido na mente de Deus. Então você tem que entender essa questão, senão você não vai entender esse texto jamais. Aqui nós não tem dois deuses. Mas esse Deus, ele mesmo se manifestou em carne, então ele já planejou a sua encarnação e a sua manifestação entre os homens. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, ele é o único Deus. Não existe dois deuses, você está entendendo? Então, o texto aqui, ele vai trazer para nós esse entendimento. Agora, olha para você ver, aos anjos de Deus o adorem. Jesus mesmo falou para Satanás, falou bem assim, ó, adorará somente ao Senhor teu Deus. Então, se Jesus, ele pode ser adorado, é por quê? Porque ele e o Pai é um só. Ele falou já em 10:30, não é dois. Deus mesmo falou para você, ó, eu sou o Senhor, não há outro. O irmão está rejeitando aí todos os textos de Isaías, até o Êxodo, né, o primeiro mandamento da Escritura, o irmão jogou no lixo. Né? Não terás outros deuses diante de mim, não é de nós. Onde é que você vai pôr a trindade aí? Você está entendendo? Então, Jesus Cristo, o homem, o Filho, ele é a encarnação, o corpo, o templo, o tabernáculo do próprio Deus. Então, do Filho, ele diz, ó Deus. Aqui, então, nós temos uma revelação para entendermos que este Filho, na verdade, é o próprio Yahvé. Porque lá em Isaías 40, versículo 3, diz, vós do que clama no deserto, preparai, né, endireitai vós do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahvé, endireitai no ermo uma vereda para o nosso Deus. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz que a voz do que clama no deserto ia endireitar o caminho de Jeová. Quem é Jeová? João Batista veio, né? Mateus 3:3 diz que ele é a voz do que clama no deserto, que veio preparar o caminho do Senhor. Lá em João 1:33, ele fala bem assim, ó, mas eu não conhecia. João Batista fala, eu não conhecia. Mas aquele que me mandou batizar disse, sobre aquele a quem você vê descer e repousar sobre ele o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E só pode batizar com o Espírito Santo quem é o dono do Espírito Santo, conforme a profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Por isso que você vai ver Jesus lá em João 20:22, soprando sobre os discípulos e dizendo, recebei o Espírito Santo. Uai, se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, conforme ensina a doutrina da Trindade, Jesus Cristo estaria soprando a terceira pessoa? Agora, na unicidade, o Espírito Santo é o quê? A natureza divina de Jesus, que é o próprio Deus manifestado em carne. Então, ele é esse Deus que derrama do seu Espírito, você está entendendo? Jesus Cristo, aqui nós não temos dois deuses no texto. Aqui nós temos uma revelação do próprio Deus. Aqui, com esse texto aqui, ó, eu posso entender que Jesus Cristo, homem, na verdade, ele é esse próprio Deus Espírito que falou aqui, mas agora manifestado em carne. Você está entendendo? Então, ó, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Quem que é o Deus unigênito? O Verbo, a palavra. A palavra era o próprio Deus. Esse o revelou, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Amém? Pastor Marcos Quitanila, 5 minutos para fazer sua réplica. Irmão, a gente tem aí um festival de texto fora do contexto, uma confusão. O irmão prega que Deus ele é doente mental, porque ele conversa consigo mesmo. Deus, na perspectiva do meu oponente, ele sofre de faculdades mentais, porque ele consegue conversar com ele. O texto aqui é tão claro, é o pai falando com o filho. Ele está dizendo aqui, ó, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz, todos os anjos de Deus o adorem. Então ele está dizendo que os anjos do pai vão adorar o filho. E ele diz, mas acerca do filho, e Deus, o pai falando, o teu trono, ó Deus, chamando o filho de Deus, é para todo sempre. Quer dizer que ele está conversando com ele mesmo e mandando os anjos adorar ele mesmo. Numa perspectiva
eu não sei qual seria a sintomática aqui, classificar ele como louco, porque ele manda os anjos adorar, mas os anjos não adoravam ele já? Já não adoravam ele, está adorando de novo? Então ele manda o anjo que já adoram a ele, adorem a ele de novo. E ele faz um teatro, esse Deus aí, que é defendido pelo unicismo, ele faz um teatrinho. Uma hora ele é um personagem, outra hora ele é outra personagem. E ele vai no batismo lá, ele está batizando ele mesmo. Ele diz que ele se alegra com ele mesmo, porque obedece a ele mesmo. E ele mesmo vem em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre o ombro dele mesmo. Rapaz, tem que fazer uma ginástica, um contorcionismo, para poder encaixar toda essa questão aqui. Fica muito mais fácil você entender que só existe um Deus só, em substância, que se manifesta em 3 pessoas. Deus está falando com o Filho, outra pessoa. O teu Deus, você vê que ele está falando, os anjos te adorem, os anjos vão adorar quem? A Jesus. Esse texto aqui é um texto do Salmo, é profético. Quando é que se cumpriu esse texto aqui? Se cumpriu quando Jesus nasceu. Quando ele disse, eu serei por pai, e você me será por filho. Isso se cumpre quando ele diz aqui, quando introduz o seu primogênito no mundo. Quando é que o primogênito foi introduzido no mundo? Quando nasceu em Maria. Então é um texto profético lá dos Salmos que se cumpre no nascimento de Jesus. A questão é que o irmão não entende que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus fala coisas que não são ainda, como se já fossem. Por exemplo, quando ele diz lá que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Não. Mas Deus fala coisas que vão acontecer como já fossem. Porque Deus não tem. A gente tem o erro de tentar comparar Deus com a nossa natureza. Nós somos seres falhos. Nós somos seres temporais, cronológicos. Nós temos começo, meio e fim. Deus não tem meio e fim. A visão de Deus é totalmente diferente. Mas a gente não pode torcer o texto bíblico. O texto bíblico aqui é claríssimo. Deus manda que os anjos, todos os anjos, adorem a Jesus. E diz que Jesus é Deus. Porque seria um absurdo. O anjo, quando aparece a João lá no Apocalipse, João se dobra para adorar o anjo, e o anjo repreende João e diz, não faça isso, adora somente a Deus. Como é que o próprio Deus vai mandar adorar Jesus como Deus? Se Jesus não fosse Deus? E se não fosse outra pessoa? Então a gente cai numa situação que eu estou te falando. Ou Deus é triuno em 3 pessoas na mesma substância, ou então esse Deus unicista é um Deus doente mental. Um Deus que sofre das faculdades mentais. Porque ele conversa com ele mesmo, ele fala com ele mesmo. E aí vai ter dificuldade da gente entender o texto. Ele manda que os anjos adorem ele mesmo. E ele introduz ele mesmo no mundo. Então fica difícil. E fazendo isso, a gente torce o texto. Porque o próprio texto de João, conforme eu já li, ele bota Jesus no princípio. E Jesus sendo o Criador, tanto quanto o Pai. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então Jesus é tanto Deus, como o texto de Hebreus, capítulo 1, como o texto de João, e de mais textos. Eu poderia ficar falando aqui diversos textos que mostram a divindade de Jesus. Agora a gente tem que entender que Jesus, ao ver o mundo, ele se esvazia e ele vive uma vida humana. Ele assumiu a humanidade nossa. E aí ele se tornou menor do que o Pai. O Pai é maior do que eu. Por quê? Porque ele estava vivendo na forma humana. Mas ao morrer e ressuscitar, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então fica claro a triunidade de Deus. Tranquilo. Fechamos aí o segundo bloco. Vamos agora para o terceiro bloco. Pastor Marcos Quitanila. Agora você inicia perguntando. Faça a sua terceira pergunta para o evangelista Maicon. Pastor Marcos Quitanila, agora é o terceiro bloco. Agora você inicia perguntando. Você pode fazer sua terceira pergunta aí para o evangelista Maicon. Texto de
Eu vou ler o texto de Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os corações quebrantados e para proclamar aos cativos que serão soltos e prisioneiros libertos. É um texto profético que foi escrito 800 anos antes de Jesus, mas se refere a Jesus, porque depois Jesus entra numa sinagoga e ele vai abrir Isaías e vai dizer que hoje havia se cumprido aquilo ali. Então, esse texto aqui, ele deixa claro que Jesus é uma pessoa distinta do Pai. Eu queria, mais uma vez, pedir ao irmão que o irmão me explicasse, ou pelo menos esse texto de Isaías 61, a respeito da profecia que vai se cumprir, e Jesus fala que o Espírito de Deus estava sobre ele. Irmão evangelista Michael Knight, 5 minutos para dar a resposta. Maravilha. Eu uso muito esse texto aqui para pregar a unicidade. Por quê? Porque o que é a unicidade? A unicidade é que esse Deus que é Espírito, único, né, que enche os céus e a terra, ele se manifestou em carne. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 17, está escrito: o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora, aonde é que está o Espírito do Senhor? Não é que está no Filho? O Espírito é que gerou, o Espírito é o Pai. O Espírito que está em Jesus, Jesus falou bem assim: as obras que eu as faço, João 14, 10. As obras que eu as faço, eu não as faço de mim mesmo. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele está falando do Espírito. Jesus Cristo, o homem, é o templo, é o tabernáculo deste Deus, que é o Espírito. Isso aqui é a unicidade purinha. Então, na nossa explicação, fica totalmente coerente. É um só corpo e um só Espírito. É a unidade da fé. Efésios, capítulo 4, versículo 4. Paulo diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo, o Filho, Jesus, homem, e um só Espírito. Um só Senhor, veja, um só Senhor, não é 3 senhores, não é 3 pessoas distintas. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Né? O Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Por isso que a Bíblia diz: nós estamos em Cristo nós temos liberdade. Não é? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O irmão já viu lá em Colossenses 2,19 o que Paulo escreve? Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16, no batismo de Jesus, você tem esse Deus Espírito habitando corporalmente no Filho. Paulo não escreve? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Espírito desceu numa forma corpórea, como pomba, falando do pouso. Aí cumpre Isaías aqui, ó. E repousará sobre ele o meu Espírito. Ali, João recebe uma revelação para ele entender que aquele Jesus homem é o próprio Yahvé que está profetizado lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Por quê? Porque a profecia era o quê? Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, ali é Yahvé, né? Endireitai o caminho do Senhor, né? Endireitai no ermo uma vereda para o nosso Deus. Olha para você ver: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma vereda para o nosso Deus. Quem é esse Deus que a voz do que clama no deserto, no caso de João, veio preparar? É o próprio Jesus. A Bíblia diz, meu irmão, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Lá em João capítulo 14, versículo 16, quando Jesus fala: eu rogarei ao Pai, ele vos dará o outro Consolador, e os trinitarianos tiram esse texto do contexto, eles não leu 17. Quem que é o outro Consolador? É o Espírito da verdade. A divindade de Jesus é o Espírito Santo. Né? Repousará sobre ele o meu Espírito. Aqui está mostrando para nós que Jesus Cristo ele é o templo, o tabernáculo deste Espírito Santo. Você está entendendo? O versículo 18 de João 14 diz bem assim: ó, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E ele está falando do Consolador, do Espírito. A Bíblia diz que hoje, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ele está presente. Mas de que maneira? Física? Em corpo, igual ele apareceu lá para João? Não. Ele está no nosso meio como Espírito. Ele é o Espírito. Quando Jesus ele fala aqui em Isaías, aqui, para se cumprir, ou seja, que ele chega ali, ele é o próprio Deus encarnado. O Espírito estava sobre ele, o Espírito repousou sobre ele. Tá vendo? Na verdade, o Verbo se fez carne, o Verbo é o Espírito, é o sopro da boca de Deus. Então aqui, isso aqui é unicidade, isso aqui é maravilhoso. Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem é o Pai? É quem gerou Jesus. Jesus não tem 2 pais. Você está entendendo? Jesus não tem 2 pais.
E esse Espírito que ele soprou sobre os discípulos, olha para você ver, o Espírito lá, ó. Ah, o Espírito está sobre Jesus. Não, ele também sopra o Espírito, ele é o doador desse Espírito. Por quê? Porque o Espírito é a sua natureza divina. Se eu perguntasse para o irmão como é que o irmão responderia a Jesus, ele sopra uma pessoa da divindade? Como é que você responderia isso? Ah, mas ele está escrito que ele está ungido. Você tem que entender o ministério de Jesus como servo. Assim como ele é cheio do Espírito para realizar as obras de Deus, nós também que vamos trilhar o mesmo caminho, devemos fazer isso seguindo o seu exemplo. Por isso que nós temos que receber o Espírito. Quem que é o Espírito que habita em nós? É Cristo em vós, esperança da glória. E Paulo diz, vós não sabeis que vocês são templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas se vocês não têm o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por quê? Porque o Espírito de Cristo é o Espírito do próprio Deus. Amém? Unicidade. O áudio, professor Kleber. Amém, maravilha, pessoal. É muito bom, pastor Marcos Quitanila, evangelista Michael Knight, dois grandes teólogos aí, apresentando aí seus argumentos, um defendendo o unicismo e outro defendendo a trindade. Então, vai aí anotando aí os argumentos, os textos, as colocações dos colegas, para que depois vocês possam, então, examinar tudo aquilo que eles estão ensinando, falando ou defendendo aqui, certo? Tem um áudio aí aberto, por favor, feche. A minha tréplica? Agora sua réplica agora. Isso. Agora, só um momentinho, eu estou tentando colocar o relógio aqui. Pessoal, vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam e ative o botão de notificação. Pode começar aí, pastor Marcos, sua réplica. Olha só, eu falei a respeito desse texto de Isaías, porque é um texto profético, foi falado 800 anos antes de Jesus, e ele se cumpriu literalmente no batismo de Jesus. Esse texto você encontra uma narração mais aprofundada dele no capítulo 10 de Atos, no versículo 38, é o mesmo evento. Mas ele mostra aqui, nesse texto, as três pessoas atuando ali. Porque essas três pessoas, elas atuam em conjunto. Elas nunca estão separadas. Então, Atos 10, 38, ela mostra o cumprimento da profecia de Isaías que aconteceu no batismo de Jesus. Diz assim, Atos 10, 38. Observe as três pessoas. Como Deus ungiu a Jesus, duas pessoas. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, que é o batismo. Ele está fazendo uma inferência ao Espírito Santo em forma corpórea pousando no ombro de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual quem? Jesus, andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então você observa que no ministério terreno de Jesus, as três pessoas, elas compartilhavam, elas estavam unidas. Então, no batismo, que é o cumprimento da profecia de Isaías, você vê Jesus de Nazaré, homem, nascido de mulher, sendo ungido, capacitado. A palavra unção, ungir, é capacitação. O Espírito Santo capacitou Jesus. Ele não fez milagre com o poder dele. Ele não poderia, que ele estava vivendo como homem, mas pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Assim como estava como Maria. Quando Maria teve Jesus, o Espírito Santo cobriu Maria, para que o pecado de Maria não passasse para aquele ente santo. Jesus, então, nasce sem pecado pela cobertura do Espírito Santo sobre Maria. E agora, no ministério terreno de Jesus, todos os milagres que Jesus fez, ele fez pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Jesus foi batizado com o Espírito Santo no Jordão. Então o texto mostra três pessoas distintas. Deus, o Pai, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo.
Como e por que ele fazia isso? Porque Deus era com ele. Então, não é porque ele tinha algum poder, porque ele assumiu, na sua fragilidade, a vida de um homem. Ele viveu como homem, como todos nós. Mas a diferença que existia sobre ele era que o Espírito Santo estava sobre a vida dele. É o Espírito Santo que promovia os milagres. Tudo que Jesus fez, ele fez pelo poder do Espírito Santo. Ele tinha íntima comunhão com o Espírito Santo. E ele recebe esse Espírito Santo com uma ordem do Pai. Porque Deus enviou. Porque Deus ungiu Jesus de Nazaré, o homem Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo. Se você pegar uma Bíblia, você vai ver que ela está em letra maiúscula. Por quê? Porque o Espírito Santo... O que ele quer enfatizar aqui não é o nome, porque Espírito Santo não é nome. O que ele quer enfatizar aqui é a santidade. O Espírito Santo recebe essa nomenclatura de Espírito Santo devido à santidade de Deus que é transmitida através do Espírito Santo. Jesus, então, tem uma vida separada, tem uma vida com Deus, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Então, em diversos textos, eu poderia citar... Kleber, bota o relógio aí, senão eu vou me perder aí, estou sem o relógio aí. Eu poderia citar diversos textos que mostram, o texto que eu falei, né? O texto de Isaías... O seu tempo, na verdade, já está acabando, você pode resumir já. Só o texto de Isaías diz que o Espírito soberano do Senhor estava sobre mim. É uma inferência a Atos 10, 38. Amém? Amém, irmão. É porque tinha dado um probleminha no relógio, mas eu estava olhando aqui por outro relógio. Mas já consegui arrumar o relógio aqui e vou estar colocando para vocês. Evangelista Maicon, é a sua terceira pergunta. A última, você prepara aí, isso. Eu quero falar para o Atafona, ele disse que mandou um vídeo aqui no meu WhatsApp, eu não consigo acessar o WhatsApp agora, mas eu vou disponibilizar o link para você fazer a pergunta aí pelo link. Assim que eles concluírem aqui o terceiro bloco, já vou postar o link, aí você pode entrar pelo link. É com você, Evangelista Maicon. Amém. Pastor Marcos Antônio, presta atenção. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 13, lá diz bem assim, ó. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei, nós cremos, também por isto falamos. Se o credo trinitário é tão importante para a salvação, como os trinitarianos colocam, né? Que se você não crê na doutrina da Santíssima Trindade, você não tem nem salvação. Então eu quero saber do irmão, aonde é que está na Escritura, porque a nossa fé ela tem que ter uma expressão, ela tem que ter uma confissão. E a confissão tem que ser segundo a palavra de Deus. Então a pergunta que eu te faço é onde é que está na Escritura, se a doutrina da Trindade é tão importante para a salvação, conforme o dogma católico e também evangélico trinitariano. Aonde é que está na Escritura, na fala de Jesus ou dos apóstolos, a confissão que sustenta essa ideia trinitariana? Na Bíblia, assim, eu quero que o irmão me mostre uma confissão ali, a ideia da Trindade ali de forma sintetizada para a gente falar, não, realmente nós temos aí a palavra de Deus concordando com essa questão de Deus Trino, Deus Triuno, três pessoas distintas. Você tem texto bíblico? Você tem argumento, substância bíblica para mostrar essa importância aí? Porque se é importante, tem que estar na Escritura, né? Responde. Pode responder. Pastor Marcos Quintanila, 5 minutos para sua resposta. Eu fico muito feliz porque o irmão me mostrou o pescoço, mostrou a jugular, entendeu? Pode acariciar bem a jugular porque eu vou morder bem gostoso, entendeu? Porque o irmão mostrou a jugular, então eu vou morder. O senhor falou que eu teria textos bíblicos para mostrar a divindade das três pessoas. O senhor está de brincadeira. O senhor está pensando que o senhor está na escola dominical? Acho que o senhor deve estar pensando que a gente já entrou na igreja hoje, né? A gente está falando de Jesus hoje, né? Eu vou te dar os 3 textos, tá? O primeiro texto o senhor já viu, que é o texto que fala de Jesus. É o texto que mostra que Jesus é Deus. João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada. Aí, na continuidade do texto, você vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí o senhor concorda
que o verbo ali é Jesus, certo? Eu acho que não há nenhuma dúvida disso. Então, pelo menos nesse texto, o texto fala que Jesus é Deus. É o texto está escrito, não sou eu que estou dizendo. É só você pegar o capítulo 1, ele mostra o verbo era Deus, está lá escrito, o primeiro versículo. Né? Mostra o verbo como criador e depois, na sequência, o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Então, Jesus é Deus. Certo? Acho que é ponto pacífico, certo? Não tem, eu acho que não há nenhuma questão. Agora, e o Espírito Santo? Será que existe algum texto que mostre que o Espírito Santo é divino, é Deus também? Aí eu convido para o senhor, eu queria que o senhor fosse fiel ao texto, porque eu tinha mostrar um texto, eu queria que o senhor observasse o que o apóstolo Pedro está falando na cabeça de Pedro. Não sou eu, não é o senhor. O senhor lê o texto, o senhor vai concordar comigo. Na perspectiva de Pedro, na cabeça de Pedro, vamos lá. Atos 5, capítulo 3, o senhor conhece esse texto. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste a quem? Ao Espírito Santo, e retiveste o preço da herdade, guardando-a, versículo 4, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste estes desígnios no teu coração. Não mentiste aos homens, mas mentiste a quem? A Deus. Agora, se o senhor for fiel ao texto, Pedro, na cabeça de Pedro, não é na minha cabeça, não é na sua, só pode até pensar o que o senhor quiser. Mas no texto, seja fiel ao texto. Pedro está dizendo o quê? Que o Espírito Santo é o quê? É Deus. Então você tem três pessoas. O Espírito Santo, na cabeça do apóstolo Pedro, é Deus. E outra coisa, ele é pessoa. Porque ninguém pode mentir a uma árvore, ninguém pode mentir a uma energia. Eu só posso mentir a um ser pessoal. Pedro mostra nesse texto que o Espírito Santo ele tem atributos de pessoa, ao ponto de alguém mentir para ele. Não mentiste ao Espírito Santo, não mentiste a Deus. Então, pelo menos nesse texto, só pode ter qualquer entendimento. Mas se o senhor for coerente com o texto, na visão de Pedro, o apóstolo Pedro, o Espírito Santo é Deus. Isso é ponto pacífico. Então, eu não tenho... Teria outros textos, tantos textos que eu falei aqui do Espírito Santo. O livro de Atos, ele é considerado o mover do Espírito Santo, porque não é Jesus que está agindo, não é o Pai que está agindo, é o Espírito Santo. O livro de Atos mostra que o Espírito Santo, ele ensina, ele batiza, ele se entristece, ele convence. Uma energia não pode convencer ninguém. Uma força ativa não pode ficar triste. Então, os atributos de pessoas são aplicados ao Espírito Santo. E na perspectiva do apóstolo Pedro, o Espírito Santo é Deus. Então, eu poderia falar de outros textos, mas a gente não tem tempo aqui. Mas fica claro, se o irmão tiver ser sincero e ser fiel ao contexto, porque todo texto tem um contexto. Na visão do apóstolo Pedro, o Espírito Santo é Deus. Não mentiste a homens, mentiste a Deus. Por que encheu Satanás o seu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade. Aí ele diz, não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. Então fica de forma bem tranquila que o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus, a gente já sabe disso, e que Jesus é Deus conforme o texto de João. Se a gente for fiel ao texto, não tem outro caminho. Amém? Seu microfone, meu amigo professor. Michael Knight, 5 minutos aí para sua réplica. Amém. A gente viu pela resposta do irmão aí que ele conseguiu usar o texto de João, capítulo 1, para falar que Jesus é Deus, né? Atos, capítulo 5, ele mostrou Jesus em Pedro, porque ali, irmão, Colossenses 1,26, ao mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer com a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Lá em João 14, 18, falando-se do Consolador do Espírito Santo que ia habitar nos discípulos,
que Jesus falou assim, ó, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. O Espírito Santo, Deus que está ali em Pedro ali, por qual Ananias e Safiras mentiu, é o próprio Espírito de Cristo. Ó, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos capítulo 8, esses são filhos de Deus, mas se você não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então o Espírito Consolador que está ali neles é o Espírito de Jesus Cristo, é o próprio Jesus, não habitando com eles no corpo, mas habitando neles na forma de Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus diz bem claro. Agora, eu pedi para você uma confissão, eu falei bem assim, onde é que está na Bíblia uma confissão trinitária? Porque não existe nem a palavra trindade e também não existe nenhum dos seus derivados, Deus trino, Deus triuno, 3 pessoas distintas. Isso aí, irmãos, não vem da Bíblia, não é Bíblia. Isso aí pode ser história da Igreja Católica e daqueles irmãos que estavam apostatados da verdade da palavra de Deus. Porque nós temos que seguir a doutrina dos apóstolos, e essa doutrina não veio. Mas qual é a confissão bíblica? Deixa eu mostrar para o irmão a confissão. Isaías capítulo 45, versículo 23 e o 24, diz bem assim, ó, por mim mesmo tenho jurado e já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim todo joelho se dobrará e confessará toda língua. Diante de nós, não diante de mim. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Qual que é a confissão? Presta atenção aqui, ó, na Bíblia de Jerusalém, Romanos capítulo 10, o versículo 8 a seguir, olha a confissão de fé da igreja. Não é a Santíssima Trindade, olha a confissão que eu tenho que ter, e que a igreja de Cristo tem que ter, que foi a confissão dos irmãos lá. Mas o que diz ela? Ao teu alcance está a palavra, em tua boca e em teu coração, a saber, a palavra da fé que nós pregamos. Porque se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, qual que é o primeiro mandamento? Ouve, Zé, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Olha a confissão, irmão, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E quem é esse Deus que ressuscitou? Jesus mesmo falou, é a sua divindade. Ele falou assim, ó, destruir esse templo em 3 dias, eu o levantarei. Esse Deus, qual Jesus falou, eu, é o Espírito, é a sua divindade. Você está entendendo? Aí fala bem assim, ó, com efeito a Escritura diz, quem nele crê não será confundido. Tá vendo? Então, qual que é a confissão bíblica que está lá em Isaías, capítulo 45, que todo joelho, a Bíblia diz, irmão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Trindade? Toda língua confessará os 3? Não, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é esse Deus único que se manifestou em carne. Você está entendendo? Ele é o Senhor da glória. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, Paulo escreve bem assim, ó, mas nós falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual os sábios deste mundo jamais conheceram, porque se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles crucificaram quem? O Senhor da glória. Todo joelho se dobrará, meu irmão. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Filipenses capítulo 2, o versículo 10 e o 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por quê? Porque o Pai, que é o Espírito, tem que ser glorificado no Filho. Aquele Jesus homem, a natureza, o tabernáculo, o corpo terreno do próprio Deus, né, foi exaltado, e agora esse Deus que é invisível tem um corpo visível, porque ele nos reconciliou no corpo da sua carne, para que nós também nos tornássemos corpo, templo de Deus e fôssemos participantes da natureza divina. O próprio Deus se tornou participante da natureza humana, ou seja, ele se manifestou em carne, para que nós, seres humanos, nos tornássemos participantes da natureza divina. Essa é a maravilha. Jesus veio nos trazer essa paternidade, que é o Espírito em nós, Cristo em vós, esperança da glória. Quando você invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, você tem a presença deste Deus. Jesus está no nosso meio. Porque nele, em Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Aquele Jesus homem que nasceu de Maria e se manifestou, ele era quem? Ele era o Emanuel, Deus conosco. Deus é um só, e ele diz na sua palavra, não terás outros deuses diante de mim. Uma confissão trinitariana, meu irmão, você vai me desculpar, mas é idolatria, entendeu? Os trinitarianos, eles não invocam o nome do Deus deles no batismo, eles invocam títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, diferentemente da igreja primitiva. Então, eu quero encerrar aqui as minhas palavras dizendo que Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso, conforme afirma a Escritura Sagrada. Amém? Pronto, professor. Maravilha, meus irmãos. Nós já temos aqui algumas pessoas que já vão entrar aqui para fazer perguntas para vocês. Já estão aqui na agulha. Mas antes de passar a oportunidade para eles fazer pergunta para vocês, eu gostaria que vocês fizessem aí, no máximo, 2 minutos,
a conclusão, né, da temática da tese que vocês estão defendendo. Começando aí com o pastor Marcos Quintanilla. Irmãos, então, qual é a conclusão que nós chegamos ao final desse debate? Existe um Deus só, isso é ponto pacífico, em substância. Por quê? Porque na Bíblia existem 3 pessoas distintas. Eu não estou falando de trindade, eu estou falando de Bíblia. Na Bíblia, a gente vê 3 pessoas distintas que têm atributos divinos e são tratados de forma divina. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Essa doutrina, ela harmoniza o texto. Essa doutrina, ela não conta texto. Ela mostra um Deus sábio, um Deus econômico. Agora, o unicismo, que é apregoado pelo irmão, ele apresenta um Deus neurótico, um Deus esquizofrênico, um Deus que batiza a si mesmo, que envia a si mesmo e que manda que os anjos adorem a si mesmo. Uma coisa totalmente desconexa e que traz confusão entre textos. Porque se um texto ele manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as pessoas desobedecem, então por que ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, a perspectiva dele é trazer confusão para o texto. Amém? É isso aí. Lembrando que amanhã pastor Marcos Quintanilla vai estar aqui de novo, vai estar debatendo amanhã com o Igor, esqueci o sobrenome do rapaz. O Igor, ele é unitariano, né? Unitarista. E amanhã, Marcos Quintanilla, às 7h30, com o unitarista aqui, debatendo essa mesma temática. Agora com uma pessoa que tem uma fé diferente do unicismo e diferente da Trindade também. Evangelista Maica, com você, faz aí sua conclusão. Maravilha. Isaías capítulo 45, versículo 21, está escrito: anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor, pois não há outro Deus senão eu. Já acabou com trindade aqui, hein? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Então este Deus, que é único, tá vendo como é que ele usa? A palavra, não há Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim, não é além de nós. Então esse Deus, para nos salvar, conforme a lei exigia, ele foi e derramou o seu sangue, ele se tornou a nossa justiça. Lá em Isaías capítulo 45, versículo 25, está escrito assim, mas no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Nós, gentios, nós fazemos agora parte da aliança, porque pela fé nós somos descendentes de Abraão. Nós temos essa promessa aqui de sermos justificados pelo próprio Deus. E ele nos justificou na sua obra redentora lá na cruz do Calvário. Então, olha para você ver lá em Jeremias 23, versículo 6, onde vai falar do renovo de Davi, o Senhor está ali como o quê? Como a nossa justiça. Ele chama Jesus Cristo Messias de o Senhor é a nossa justiça. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O próprio Deus saldou a nossa dívida, se encarnando e derramando seu sangue. Lá em Atos 20, versículo 28, diz que nós fomos comprados com o sangue deste Deus, que é Espírito. O Espírito resgatou, né, a igreja com seu próprio sangue. Atos 20, versículo 28. Então, essa é a maravilha, irmãos. O próprio Deus, o único Senhor, que enche céus e terra, se manifestou em carne, nos tornou parte de si mesmo e nos deu o seu Espírito, que é Cristo em vós, esperança da glória. O Espírito Santo é o Senhor Jesus. É isso aí, meus amados. Agora vamos ouvir primeiro o nosso irmão Marcelo Atafona, vai estar fazendo a pergunta para um de vocês dois aí. Opa, boa noite, pessoal. Aqui. Tudo bem com vocês? Kleber, eu queria saber o seguinte, se eu poderia fazer uma pergunta para cada um. Sim, pode. O Michael responde e aí o Quintanilla comenta a resposta do Michael. Eu não vou comentar nada porque eu não estou debatendo. Pode ser? E depois eu faço o contrário? Sim, pode ser. Tá, então eu vou perguntar primeiro para o pastor Marcos Quintanilla. Boa noite, Marcos Quintanilla. Você dá a sua resposta do que eu vou te perguntar e depois o Michael vai comentar a sua resposta. Eu só vou ouvir. Você vai marcar tempo para eles?
Não, eles só é que todos sejam breves, né? Que agora, daqui a pouquinho, eu tenho que ir trabalhar. Ah, tudo bem. Então vamos lá. A pergunta para o pastor Marcos Quintanilha, que defende a Trindade, está em Mateus 24, 36. Diz assim, ó, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. A pergunta é, se Deus é uma trindade de pessoas divinas, coiguais, com a mesma substância, ou seja, tudo que um é, o outro é, por qual razão Jesus disse que o Filho não sabia, os anjos não sabiam e somente o Pai sabia? Já vou dar uma dica, não adianta dizer que Jesus estava na carne, porque o Espírito Santo também não estava na carne. Por que Jesus não cita o Espírito Santo? Nem como sabendo o dia, nem como não sabendo o dia. Essa é a pergunta. Não, a pergunta você já sabe a resposta. Jesus estava vivendo uma humanidade perfeita, viveu como homem. E como homem ele não sabia do futuro. Ele não cita o Espírito Santo porque o Espírito Santo sabe. O Pai sabia, o Espírito Santo sabe. As pessoas da Trindade sabiam. Mas Jesus, a Bíblia diz de Filipenses que ele se esvaziou dos seus atributos divinos, onisciência, onipotência, tanto é que depois ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele não tinha todo o poder no céu e na terra. Ele teve a partir da ressurreição. Então, quando ele fala isso, ele estava vivendo como homem perfeito. E como homem perfeito, ele não sabia nem os anjos, somente o Espírito Santo e o Pai. Você pode comentar, Maicon. Amém. Obrigado pela essa pergunta aí, eu gostei demais. Olha para você ver, ninguém, Jesus Cristo, ele é o Espírito de Deus. O verbo, o que é o verbo? É o Espírito de Deus, é a emanação do próprio Deus. E esse Deus que se fez carne, ele se fez isso por meio do seu Espírito. Então, aquele versículo lá, que diz, ninguém conhece o homem senão o Espírito que nele está. O meu Espírito, ele sonda o que está na minha mente, ele me conhece profundamente. Então, ele sonda, ele pega aquilo que está na minha mente e traz para fora. Então, Jesus Cristo, ele é o Espírito de Deus. Então, olha, quando ele diz o Pai, né, o Filho não sabe, é porque o Filho é o Espírito. Aí ele fala bem, o Espírito, ele sonda o que está na mente de Deus e traz somente o Pai. Por quê? Porque o cabeça, só um minuto, porque a cabeça de Cristo, não é para você a cabeça fazer de isso, Cristo é o Pai, você está entendendo? O Espírito sonda o que está na mente de Deus e fala. Por isso que Jesus usa essa palavra. Maicon, é para você comentar o que o Quintanilha disse, não o seu parecer, se ele concorda com o que ele disse ou não. Você comentar a resposta a proposta é essa, você comentar o que ele falou. Mas ele não entrou no que você falou aí, ele falou, você sabe, Atafona, como é que eu vou comentar o que você sabe? Eu sei o que você sabe. Comenta o que ele falou. É para você comentar o que ele falou. Ele fugiu da resposta, ele falou assim, você que sabe, Atafona, então eu tenho que, entendeu? Eu estou te respondendo, o Espírito, ele sonda o que está na mente. Quem que é o cabeça de Cristo? É Deus. Quem que é a mente de Cristo? É a mente do próprio Deus. Jesus, sendo o Espírito, ele sonda o que está na mente, sabe? O Pai que sabe por quê? Porque o Pai é a mente. Jesus é o Espírito que sonda o que está na mente. Entendeu? Ninguém conhece o homem senão o Espírito que nele está, também ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus. O Espírito sonda a mente. Maravilha. Por isso que Jesus fala isso. Agora, você faz a segunda pergunta, Tafona. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para o Michael Knight. E eu quero que o Quintanilha comente o que o Michael Knight vai dizer. Não dá o parecer dele acerca do texto. É dizer, não, ele comentou certo, ele comentou errado por esses motivos. A minha pergunta para você, Michael, está em João, capítulo 8, versículo 16 ao 18. Você diz que é um só Deus, que é o Pai e o Espírito Santo, seriam esse Deus, manifestem de maneiras diferentes. Então, João, capítulo 8, versículo 16, vai dizer assim, e mesmo que eu julgue, palavras de Jesus, e mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então, Jesus deixa claro aqui, ele e o Pai, 2, assim como a lei dizia que tinha que ser o testemunho de 2. Como que você encaixa a sua doutrina de que é o mesmo Deus
quando Jesus diz que são duas pessoas? Maravilha, maravilha, glória a Deus. Como é que o Pai deu testemunho de Jesus? Porque ninguém viu o Pai do testemunho. Jesus falou, o Pai que dá testemunho de mim. Ninguém viu o Pai dando testemunho, mas eu vou explicar para você. O Pai deu testemunho sim de Jesus. Na onde que ele deu? Lá em Hebreus está escrito que Deus antigamente falou aos pais, ou seja, já deu testemunho na sua palavra. Deus falou aos pais por meio dos profetas. Então, Jesus está falando aqui de Moisés e de Elias. O Pai falou por meio de Moisés. Moisés escreveu, falou assim, ó, nos últimos dias levantará um semelhante a mim, acontecerá que a alma que ouvi esse profeta, que não ouvi, será estipada dentro do povo. E aí, a lei e os profetas. A lei é representada por Moisés e os profetas por Elias. Então, Jesus está trazendo para eles aqui que na lei tem esses dois homens que a lei exigia, porque precisa de dois homens, porque o Pai deu testemunho aonde? Na lei e nos profetas, falando, representada por Moisés e Elias. Você vê isso lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura ali diante deles e aparecem as duas testemunhas, Moisés e Elias. Essas são os dois homens da lei. Porque se a pessoa for entender que Jesus está falando que ele é uma testemunha e que o Pai é a outra, já está errado. Porque no contexto aqui, no versículo 1, Jesus, ele fala assim, ó, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí eles falam para Jesus, ó, você testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Aí Jesus fala bem assim, Amém. Não sou só eu só que testifica, mas o Pai. Mas o Pai testificou o quê? Usando a lei e os profetas, Moisés e Elias. Então esses dois homens que a lei exigia, não é Jesus e o Pai, porque Jesus não pode testemunhar de si mesmo, a lei não pode, eu não posso ser a minha própria testemunha, mas o Pai deu testemunho. Você não vê o Pai dando testemunho de outra maneira a não ser pela lei e os profetas, Moisés e Elias. Então tem que ter uma macrovisão bíblica para você entender que esses dois homens é Moisés e Elias. Amém? Pastor Marco Quintanilha, pode fazer o comentário da resposta aí do Mike. O que ele falou aí não tem nada a ver com o texto. O texto expõe a fragilidade do argumento dele, porque Jesus ali ele mostra que o Pai é um e ele é outro. O texto é claríssimo. E na argumentação que ele falou, ele desconsiderou o texto e tentou refutar uma coisa que não conseguiu. Ele se envolveu em tantos textos que não conseguiu provar o que ele pretendia provar. O próprio texto refuta toda a doutrina dele. Foi o que eu entendi da falácia dele. Ele falou muita coisa e não disse nada. Maravilha. Ô, Kleber, você tem alguma programação para a semana que vem com o Maicon? Não, até agora não tem nada marcado, não. Tem disponibilidade, Maicon, para a semana que vem, eu e você? Eu tô de férias para você, Marcela Tafona. Tá de férias? Tô. Vamos meter brasa. Tá, então, pode, eu vou te explicar isso aqui mais detalhado ainda, com mais tempo. Não, o tema que eu quero te propor é o seguinte: quem é Jesus Cristo segundo as falas do próprio Jesus Cristo? Então, eu vou te fazer perguntas sobre quem é Jesus Cristo segundo as falas dele. Não é Paulo, não é João, não é Jesus falando de si. Quem é Jesus? Vamos ver quem Jesus disse que ele é. Você topa? Pode. Vamos acelerar. No final, depois eu entro em contato com você aí, com o Kleber. Bom, eu vou sair aqui para o pessoal continuar aí, tá bom? Um abraço, obrigado a todos aí. Marcela Tafona, Marcelo, medita nisso aí que eu falei aí, vai pro texto lá e medita lá para você. Beleza. O Getúlio entrou aí também. Getúlio, você pode fazer a pergunta aí? Tá ouvindo aí, Getúlio? Vocês me ouvem, não? Vocês me ouvem? Maravilha. Estamos lhe ouvindo. Pode fazer a pergunta. Um problema técnico aqui, não estou conseguindo resolver. Infelizmente, eu não vou poder participar. Vocês me ouvem, não, né? Sim, tá sim. Ouvindo. Tá ouvindo eu falar? Sim. Eu só queria... no caso, eu já mais ou menos entendi a posição de cada um de vocês em relação à questão trinitariana e à questão unicista. A posição de cada um. Só uma questão
que poucos tratam do assunto quando se debate esses dois temas. Por exemplo, Jesus, ele foi assunto aos céus. Pelo menos assim deixa entender o texto bíblico. É dessa forma que eu entendo. Jesus foi assunto aos céus corporalmente. E alguns teólogos que a gente lê considera que isso foi um dos maiores eventos cósmicos que já existiu. Lucien Cerfaux, ele diz que, inclusive, isso abalou aquilo que Paulo chama de mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Isso abalou as potestades, os principados e as potestades. A minha pergunta é, que é dentro da questão trinitariana e unicista. Quem está no lugar de Jesus hoje no planeta Terra? Ele nos deixou órfãos, nos deixou perdidos. Eu só tenho que me dispor diante dele através de conceitos mentais, ou ele está presente no planeta Terra de alguma forma? Essa é a minha pergunta para os dois. Eu acho que deu para entender a pergunta, né? O áudio, professor Kleber Guedes. Vocês entenderam a pergunta, Marcos e Maicon? Sim, entendi. Eu não entendi, não. Reformula só a pergunta aí para o pastor Marcos entender, Getúlio. Jesus foi assunto ao céu. Ele está corporalmente nos céus. Agora, Paulo chamou este lugar de terceiro céu. O profeta, os místicos judaicos do início da Idade Média chamam esse lugar de Merhabá, numa alusão ao trono da glória de Ezequiel. E Jesus, eu não sei se vocês entendem dessa forma, que Jesus ele foi assunto após a ressurreição. Isso foi visto por mais de 500. Alguns sobrevivem naquele momento quando Paulo escreveu isso. Quando ele escreve lá a primeira epístola aos Coríntios. Se ele foi para vamos dizer assim, o trono da glória, se ele existe em algum lugar agora, que eu não sei qual é a concepção de vocês, quem está no lugar dele no planeta? Ele nos deixou órfãos. Nós não temos, Amém. Não temos agora a quem se achegar. Acho que agora deu para... Deu para entender. Tranquilo. Pastor Marcos e Tanila, pode dar a sua resposta, depois o Maicon. Eu não entendi, não. Eu pedi para o irmão fazer a resposta, depois eu faço. Eu não entendi ainda. Tá, deixa eu fazer, professor. Explica para ele aí, Maicon, e dá a sua resposta. Isso. João capítulo 14, o versículo 18. Jesus fala assim, ó, já vou responder com um versículo, ó, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E ele está falando do Consolador, que é do seu Espírito, que é a sua divindade. Ou seja, Jesus ele foi em corpo, mas a sua igreja, que pela fé nós nos tornamos corpo de Cristo, e assim como a divindade está em Jesus, falando-se do Espírito Santo, ela está também em nós. Lá em João capítulo 3, versículo 13, ele falou assim, olha, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quando Jesus estava falando com Nicodemos no corpo, ele também estava no céu na forma de Espírito. Porque Jesus, na sua divindade, ele tem o atributo da onipresença, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, o Senhor da glória. Então, quando ele está no céu, a sua onipresença continua, o seu Espírito enche céus e terra, e nós nos tornamos o seu corpo, o seu templo, o seu tabernáculo, então está com nós também, nós não somos órfãos. Amém? Amém. O que ele perguntou, Marcos, é que Jesus subiu para o mundo celestial em corpo físico. Entendeu? Jesus não subiu em corpo, então ele está lá no céu. Então, se ele está lá no céu, no mundo celestial,
quem está aqui presente? No lugar dele. Olha só, No lugar dele. Jesus é Deus. Você acha que Jesus está restrito ao corpo humano? Ele tem duas naturezas. Ele continua sendo Deus e continua sendo ser humano. Então, aonde Deus está? Em todo lugar. Jesus está em todo lugar. Jesus não está limitado à humanidade. Ele não se tornou homem e ficou homem. Ele é Deus e homem. Ele tem a natureza divina e a natureza humana. Então, o corpo dele está no céu, tá? Mas ele está em todo lugar. Porque ele tem os atributos da divindade: onisciente, onipresente e onipotente. Então, Jesus ele não está restrito a uma geografia. Ele está em todo lugar que ele queira. Ele é Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Só um momentinho, Kleber. Nessa concepção de vocês dois, eu chego a entender, então, que vocês admitem que o Consolador seja Ruach HaKodesh e ele também é divino. Porque se Jesus está, se ele está na pessoa de Jesus, eu não vou comentar, porque os entrevistados são vocês, mas eu só gostaria de deixar essa posição. Nós não estamos órfãos porque o Espírito Santo está no lugar de Jesus. Isso me remete ao credo atanasiano, que é que não deu tempo para a gente comentar o credo de Atanásio. O credo de Atanásio, que é a concepção máxima da triunidade de Deus. É uma verdade bíblica. Vocês são entrevistados, eu não... Maravilha. Pastor Getúlio, obrigado aí pela sua participação, na sua pergunta, foi bem profunda, leva as pessoas a meditar. Obrigado aí, Michael Knight, obrigado aí, pastor Marcos Antônio, conhecido como Marcos Quintanilla. Quero só dar a oportunidade para vocês fazer suas considerações finais, se quiser divulgar o canal, o endereço da igreja, estudo bíblico, esteja à vontade. A agenda, talvez vocês são pregador também, né, itinerante. Não, só quero agradecer esteja à vontade. ao Kleber, né, por essa oportunidade de a gente estar falando aqui, ao meu irmão evangelista, que tem uma visão diferente, mas eu respeito, é um homem de Deus, tá? O fato da gente ter visões diferentes não nos faz inimigo. Eu sei que o Senhor Jesus é seu Deus, que o Senhor também está junto comigo lá naquele dia. E o importante é isso. O importante é que Jesus é o nosso Salvador. Divergimos de ponto de vista, mas nós não somos inimigos, nós somos amigos, somos da mesma família de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você, Michael Knight, quiser divulgar seu canal, a agenda, fica à vontade aí. Amém. Quero agradecer aqui também ao professor Kleber Guedes, ao pastor Marcos Antônio Quintanilla. Foi um prazer estar conhecendo aí. No campo das ideias nós estamos divergindo, né? Mas que o respeito e o amor e a consideração aí nunca falte entre nós. Então, foi um prazer estar conhecendo o irmão. Eu tenho um canal que chama Rei Eterno, onde eu falo ali sobre a unicidade, temos estudos, tem os conteúdos ali daquilo que a gente defende, tá bom? Então, agradeço a oportunidade aí, que todos aí possam meditar no que foi dito e seja edificado em nome de Jesus Cristo. Áudio, professor. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos aí no chat, pessoas que vão assistir posteriormente. Deus abençoe a todos vocês. E amanhã, às 7h30, pastor Marcos Quintanilla e o Igor, né, unicismo versus unitarismo. Será que Deus é uma trindade? Vai ser o nosso tema amanhã. Convido a todos para estarem aqui novamente. Com certeza, Michael Knight vai entrar ao vivo também amanhã. Vai fazer alguma pergunta por dois, viu? Pessoal, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. E até amanhã. Sábado vai estar comigo aqui. O Isaías Navi. E vai ser entrevistado aqui sobre o seguinte tema, né? O diabo é o Deus do Antigo Testamento. Tem um pessoal aí, os maçonitas,
seguidores de Marcião, que diz que é, sim. E eu vou estar questionando o nosso irmão amanhã sobre essa temática, porque ele entende que não, tá bom? E alguns marcionitas também vão estar aí fazendo perguntas para ele. Deus abençoe, até amanhã, se assim Deus quiser. Lembrando também que tem um canal aí do Senhor Miranda, vocês que puderem visitar o canal dele, visita o canal do nosso amigo Miranda.